Quando a gente fala sobre transtorno de personalidade borderline, a ideia é que estamos pensando em uma pessoa com graves problemas mentais, que não tem controle algum sobre o seu comportamento e que pode tentar suicídio a qualquer momento. Mas não é só isso não. Esse vídeo é para falar dos traços positivos das pessoas com transtorno borderline. Fica comigo até o final, que eu vou te ajudar a eliminar preconceitos e estigmas sobre essas pessoas, tá? Quando eu estava na faculdade, o transtorno borderline era abordado como um dos mais difíceis de tratar. Na verdade, nem os professores sabiam muito bem como fazer o diagnóstico. Hoje, o transtorno borderline é um dos mais comuns e um que tem a menor quantidade de profissionais para ajudar essas pessoas. Quando se pensa em alguém com transtorno borderline, pensamos em alguém muito dramático, que muda de humor toda hora, que geralmente não tem traços positivos, mas esses traços aparecem quando a gente olha melhor. A doutora norte-americana Judy Ho, especialista em neuropsicologia, enumerou 3 traços de personalidade borderline que, se vistos e se trabalhados de uma forma mais positiva, vão ajudar muito essas pessoas a ter sucesso nos seus relacionamentos. Bom, quando o borderline está sob tratamento e já adquiriu uma consciência mais profunda sobre os seus gatilhos emocionais, ele começa a poder utilizar alguns desses traços de forma melhor. Por exemplo, a empatia. O borderline ele começa a ter muito mais empatia nos seus relacionamentos. Ele também interpreta melhor os comportamentos dos outros, porque ele está sempre perguntando como é que o outro está. Ele vai demonstrar mais interesse pelo sentimento dos outros que a maioria das pessoas. Antes, ele, quando não é bem trabalhado, esse interesse ele existe, mas é mal interpretado. As reações das pessoas são mal interpretadas e isso gera conflitos. Então ele vai perguntar mais, ele vai se interessar mais que a maioria sobre os sentimentos do outro. Quando o borderline se apaixona, ele tende a perguntar bastante como o outro se sente. E ele demonstra um desejo de entender melhor essa pessoa. Isso faz com que ele se relacione com as outras pessoas bem melhor. O borderline, ele acaba se tornando uma pessoa fácil até de se apaixonar por causa dessa característica. Outro ponto positivo do borderline é o que torna ele um ótimo amigo para as pessoas, é a flexibilidade. Pessoas com transtorno borderline enfrentam muitos problemas com a identidade, né? Não sabem muito bem quem eles são, o que eles gostam, o que eles querem fazer. Às vezes eles mudam de emprego muitas vezes, mudam seus interesses, seus hobbies, e isso é porque eles não sabem de verdade o que são. Num nível mais exagerado, a flexibilidade chega a ser frustrante. Mas se ela estiver num nível mais moderado, ajuda nas relações. Se alguém, por exemplo, tem planos para um compromisso e muda de última hora, o borderline ele não vai experimentar muito estresse em relação a isso. Ele vai querer sair com essa pessoa para esse outro lugar. Então, num aspecto mais positivo, a flexibilidade ela é boa. Um terceiro traço positivo do borderline também é a ousadia. Na hora de tomar decisões, o borderline ele é mais ousado. Então, quando ele não está em tratamento, essas decisões são mais autodestrutivas. Por exemplo, beber e sair para dirigir ou fazer sexo sem proteção. Mas quando ele adquire mais autodomínio, pode ser um exemplo de pessoa bem sucedida nos negócios, porque ele aceita tomar riscos, né, para fazer o seu negócio prosperar. E isso tem tudo a ver com uma mentalidade empreendedora. Os empreendedores são rápidos, ousados e não hesitam. Isso seria, então, mais um aspecto positivo de quem tem transtorno borderline. Pensando sobre outro ponto de vista, é possível ajudar o borderline no seu tratamento e a ele se ver de um ponto de vista mais positivo, sem tantos estigmas e preconceitos.
Os traços de personalidade borderline nunca vão desaparecer totalmente, mas é completamente possível fazer um manejo e usar essas características de forma mais positiva e construtiva. Esse deve ser o tratamento. Não anular completamente o negativo, mas reforçar a dimensão positiva desses aspectos que ele tem. Patologizar menos e ajudar mais. Bom, se você gostou, curte, compartilha, comenta. Entre em contato comigo nos links abaixo se você tiver interesse em saber como é que é o tratamento com a terapia sistêmica no transtorno borderline. E até o próximo vídeo.